Sabe quando a gente puxa a linha achando que vai fechar um rasgo, mas ela só vai abrindo mais? Pois é. Eu tentei esquecer, costurei tanta coisa por cima, bordei silêncio por anos. Mas tem lembrança que não aceita retalho. Eu era só uma menina quando tudo começou. E ninguém quis escutar. Nem minha irmã, nem meus pais. Só a linha e a agulha me entenderam. Agora, muitos anos depois, estou contando a minha história de vida. Porque chegou a hora de contar o que aconteceu naquela casa. E por que eu precisei fugir? Mas antes, escute bem. Essa história não é fácil. E nem todo ponto tem conserto. Mas me conta uma coisa antes de continuar. De onde é que você tá me escutando, hein? É da roça também ou tá na cidade grande? Tá no quarto, no ônibus ou costurando junto comigo? Seja onde for, sinta-se em casa, porque agora você vai conhecer uma história que foi costurada com dor, mas também com muito amor. Guardo uma caixinha de madeira com as poucas lembranças da minha infância. Não é muito o que tenho, mas são pedacinhos da vida que me fazem lembrar de onde vim. Uma fita desbotada que amarrava meus cabelos nas festas de São João. Um santinho da primeira comunhão já amarelado pelo tempo. Uma foto antiga da família toda reunida na frente da casinha de pau a pique onde cresci. Éramos duas irmãs naquela casa simples na roça de Guanhães, com chão de terra batida e telhado que deixava ver as estrelas nas noites claras. Papai, Antônio Alves, homem sisudo e de poucas palavras, trabalhava de sol a sol na lavoura dos outros, enquanto mamãe, Marineide, cuidava da casa, dos filhos e ainda dava um jeito de plantar uma horta no fundo do quintal. Era uma vida dura, mas tinha seu sabor. Éramos em 4 irmãos, eu era a caçula, a menor. Sempre fui miudinha de tamanho, mas grande de sonhos. Ana, minha irmã mais velha, era quem mais cuidava de mim. 15 anos mais velha, era quase uma segunda mãe. Lembro dela trançando meu cabelo, me ensinando as primeiras rezas, me defendendo quando os meninos da vizinhança implicavam. Ana era como um anjo protetor, até que o destino trouxe Manuel para a nossa vida. Tinha só 10 anos quando ela se casou. O casamento dela foi o primeiro grande acontecimento da minha vidinha de menina da roça. Vestido feito de saco de farinha alvejado, tingido com urucum para ficar rosado, arranjo de flores do campo na cabeça, e um sorriso tão grande que parecia não caber no rosto. Ana estava radiante naquele dia, aos 25 anos, acreditando ter encontrado o homem de sua vida. Manuel Batista de Souza, aos olhos de todos, era um bom partido. Tinha um pedaço de terra próprio, criava umas cabeças de gado, sabia ler e escrever e até tinha um rádio em casa. Luxo que poucos podiam se dar naqueles tempos. Homem alto, de ombros largos, rosto marcado pelo sol, sempre bem vestido nos dias de feira ou de missa. Falava bonito, sabia contar histórias que deixavam as crianças de boca aberta e os adultos impressionados com seu conhecimento de mundo. Papai se orgulhava de ter um genro assim, dizia que Ana tinha dado sorte. Mamãe, mais calada, apenas sorria e aceitava o novo membro da família como se aceita o tempo que muda, sem questionar, apenas se preparando para o que vier. Lembro do dia em que ele apareceu na nossa porta pela primeira vez, trazendo um embrulho de rapadura para mamãe e um pito novo para papai. Eu estava brincando com minha boneca de espiga de milho debaixo da mesa e vi quando ele entrou. Nossos olhos se cruzaram por um instante e senti um arrepio estranho. Havia algo naquele olhar que me incomodou desde o primeiro momento, algo que não sei explicar até hoje. Era como se, por trás daquela simpatia toda, houvesse uma sombra, um segredo. Mas criança não entende dessas coisas, apenas sente. E o que senti foi medo, embora não soubesse ainda do que. Depois do casamento, Ana foi morar na casa dele, a uns 15 minutos a pé da nossa. Ainda a víamos quase todos os dias, quando ela vinha buscar água no poço ou lavar roupa no rio com mamãe e as outras mulheres. Sempre contava maravilhas da vida de casada, de como Manuel era trabalhador e atencioso, de como a tratava como uma rainha. Eu ficava olhando para ela, tentando entender por que, apesar de todas aquelas palavras bonitas, seus olhos pareciam menos brilhantes que antes. Foi crescendo assim,
vendo Ana cada vez mais quieta e Manuel cada vez mais presente na nossa casa. Ele ajudava papai na roça, trazia presentes nas festas de fim de ano, era padrinho de batismo dos filhos dos vizinhos, era chamado para resolver desavenças na comunidade. Um homem respeitado que foi se tornando quase parte da nossa família. Aos domingos, depois da missa, era comum ele almoçar conosco, trazendo Ana junto. Comíamos todos apertados na mesa da cozinha, enquanto ele contava das novidades da cidade, das histórias que ouvia no rádio, dos planos que tinha. Papai ouvia tudo com admiração. Mamãe servia a comida em silêncio, e eu, cada vez mais crescida, observava. Aos 12 anos, já ajudava mamãe em quase tudo. Lavava, passava, cozinhava. Era magrela ainda, mas forte como toda menina da roça precisa ser. Foi nessa época que as visitas de Manuel começaram a mudar. Ele passou a aparecer em dias que Ana estava no Rio, dizendo que precisava falar com papai ou pegar alguma ferramenta emprestada. Encontrava jeito de ficar sozinho comigo, me olhando de um jeito que me deixava desconfortável. No começo eram só olhares, depois vieram os elogios esquisitos, as mãos que pareciam me tocar por acidente, os presentes que trazia só para mim. Pequenos broches, fitas para o cabelo, um espelhinho barato. Coisas que eu não mostrava para ninguém, porque algo dentro de mim dizia que não era certo. E então, numa tarde quente de janeiro, quando todos tinham ido à quermesse na igreja e eu fiquei em casa com febre, ele apareceu na porta do quarto. Nunca vou esquecer o sorriso dele ao dizer que tinha vindo ver como eu estava, que Ana estava preocupada. Engoli em seco, cobri meu corpo magro com um lençol fino, mas não adiantou. O peso dele sobre mim, o cheiro de suor e cachaça, a mão tapando minha boca para que ninguém ouvisse enquanto ele dizia que eu era especial, que era nosso segredo. A dor dilacerante, as lágrimas que não podiam sair, o medo que congelava meus ossos, eu tinha que aguentar aquele abuso calada. Quando terminava, me ameaçava. Dizia que se eu contasse para alguém, ninguém acreditaria. Afinal, quem daria ouvidos a uma menina contra um homem como ele? Dizia que destruiria minha família, que Ana morreria de desgosto, que papai me expulsaria de casa. E eu, pequena e assustada, acreditava. Esses momentos de horror se repetiram por 3 anos, sempre quando Ana saía para lavar roupa no rio ou ia à cidade fazer alguma compra. Ele sabia exatamente quando ela não estaria em casa, como se planejasse cada movimento. Aprendi a ficar alerta ao menor barulho, a tremer quando ouvia seus passos se aproximando da casa. Tentava me esconder, fingir que estava doente, ficar perto dos outros, mas ele sempre dava um jeito. O pior não era só o abuso em si, mas o silêncio, o segredo podre que eu carregava sozinha. Via Ana todos os dias, via seu sorriso triste, sua devoção àquele homem, e não podia dizer nada. Via mamãe fazendo um agrado para o genro querido, papai convidando-o para os trabalhos na roça, e tinha que fingir que tudo estava bem. Aos poucos, fui me fechando. A menina alegre que brincava no terreiro virou uma jovem quieta, de olhar baixo e sorrisos raros. Mamãe perguntava o que estava acontecendo, achava que era coisa da idade, mas eu via em seus olhos que ela suspeitava de algo mais. Certa tarde, quando eu já tinha 15 anos e não aguentava mais aquela vida, tomei coragem. Esperei papai voltar da roça, sentei com ele e mamãe na varanda e tentei contar. As palavras saíam como pedras da minha boca, os olhos fixos no chão de terra. Contei o que acontecia quando ficava sozinha, sem dizer o nome de Manuel, mas deixando claro quem era. Papai ficou rígido como uma estátua, o rosto vermelho de raiva. Mamãe cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Por um segundo, acreditei que finalmente estava livre. Mas então papai se levantou, me deu um tapa no rosto e disse que eu estava inventando histórias, que era uma ingrata por falar assim de um homem que só nos ajudava, que era o demônio falando pela minha boca, que eu precisava rezar e pedir perdão pelos meus pensamentos impuros. Mamãe nada disse, apenas chorou em silêncio. Naquela noite, deitada na esteira que dividia com 2 irmãs mais velhas, tomei minha decisão.
No dia seguinte, quando todos foram para a roça, arrumei um pequeno trouxa com a única muda de roupa limpa que tinha. Mamãe, que parecia ter adivinhado, apareceu de repente na porta do quarto. Ficamos nos olhando em silêncio por alguns segundos, até que ela tirou do bolso do avental uma pequena bolsinha de pano com algumas agulhas e linhas coloridas. Era seu pequeno tesouro, que guardava com tanto cuidado. Me entregou sem dizer nada, me abraçou forte e depois saiu, fingindo que não tinha visto nada. Foi a última vez que a vi. Peguei carona num caminhão de feira até Belo Horizonte naquela mesma tarde, deixando para trás tudo o que conhecia. Não foi fácil. Tinha apenas 15 anos e nenhuma ideia do que me esperava na capital, mas qualquer coisa parecia melhor do que continuar vivendo naquele inferno disfarçado de lar. O caminhão de feira balançava forte na estrada de terra, jogando meu corpo miúdo de um lado para o outro, enquanto seguíamos em direção a Belo Horizonte. O motorista, um senhor de meia idade com o rosto marcado pelo sol, tinha me deixado subir na carroceria após eu inventar uma história sobre precisar encontrar minha tia doente na capital. Mentia pela primeira vez na vida e sentia um gosto amargo na boca, mas sabia que era necessário. A verdade era pesada demais para se carregar na estrada. Sentada entre caixas de verduras e galinhas engaioladas, apertava contra o peito a pequena trouxa de roupas e a bolsinha de agulhas e linhas que mamãe me dera. Era tudo que eu tinha no mundo. O céu foi escurecendo aos poucos, e com ele veio o frio da noite e o medo do desconhecido. Eu, que nunca tinha ido além da cidade vizinha, estava agora fugindo para um lugar que só conhecia por histórias. Tentava não pensar em quem deixava para trás. Ana, que nunca soube a verdade sobre o marido. Mamãe, que entendeu minha fuga sem precisar de palavras. Pensava principalmente no que me aguardava. Como seria Belo Horizonte? Onde dormiria? Como conseguiria comida? O que uma menina de 15 anos, sem estudo além das primeiras letras, poderia fazer numa cidade grande? As lágrimas queriam vir, mas eu as engolia. Chorar não ia resolver nada. O importante era estar longe dele, longe daquelas mãos que me machucavam, daquele olhar que me perseguia pelos cantos da casa, daquela voz que sussurrava ameaças enquanto me violava. Os abusos tinham começado de forma sutil, um toque aparentemente inocente aqui, um olhar demorado ali. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, que estava imaginando malícia onde não havia. Afinal, era apenas uma menina, e ele era um homem respeitado, marido da minha irmã. Mas os toques foram ficando mais ousados, os olhares mais explícitos, até que veio aquela tarde de janeiro, quando todos tinham saído e eu estava sozinha com febre. Depois daquele dia, nada mais foi o mesmo. Me tornei prisioneira dentro da minha própria casa. A chegada em Belo Horizonte foi como um tapa na cara. Nunca tinha visto tantas luzes, tantos carros, tanta gente junta. O caminhão me deixou na região da Lagoinha, perto do Mercado Central. Era noite alta e eu estava completamente perdida, exausta da viagem, com fome e medo. Caminhei sem direção pelas ruas, me encolhendo a cada barulho estranho, a cada olhar curioso que me lançavam. Acabei encontrando a rodoviária e decidi que ali seria o lugar mais seguro para passar a noite. Sentei-me num banco duro no canto mais afastado, abraçada à minha pequena trouxa, e tentei dormir. Mas o sono não vinha. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Manuel se aproximando. Sentia suas mãos me tocando, ouvia sua voz dizendo que ninguém acreditaria em mim. E tinha razão. Ninguém acreditou. Nem mesmo meu pai, que deveria me proteger acima de tudo. Os 3 anos de tormento passavam como um filme na minha cabeça, enquanto eu observava as pessoas indo e vindo na rodoviária. Pensei em Ana, em como ela devia estar desesperada com meu sumiço. Será que acreditaria que fugi por causa do marido? Ou pensaria que era rebeldia de adolescente? Será que ele inventaria alguma história para me difamar, para garantir que ninguém desconfiasse? Essas perguntas me atormentavam enquanto a madrugada avançava. Quando o sol começou a nascer, eu estava ainda mais cansada do que na noite anterior, mas decidida a encontrar algum trabalho, qualquer coisa que me permitisse sobreviver.
Saí da rodoviária e comecei a caminhar pelas ruas que começavam a despertar. Vi uma padaria abrindo e criei coragem para entrar e perguntar se precisavam de ajudante. O dono, um português bigodudo, olhou para minha aparência de menina da roça. Cabelos mal penteados, vestido simples, pés descalços. E disse que não queria problemas com menor de idade trabalhando em seu estabelecimento. Recebi a mesma resposta em outros lugares. Ninguém queria arrumar problemas empregando uma garota obviamente fugida. A fome apertava quando já era quase meio-dia. Não tinha comido nada desde os pedaços de rapadura que trouxe na viagem. E o pouco dinheiro que consegui juntar, algumas moedas escondidas durante meses, não seria suficiente para mais de uma refeição. Foi então que passei em frente a uma loja de tecidos. Na porta, uma senhora de idade estava discutindo com o entregador sobre algumas peças que deveriam ser levadas para outro endereço. Parei para observar, talvez por causa das cores dos tecidos que me lembravam as colchas que mamãe fazia, talvez pelo tom de voz firme mas gentil daquela mulher. Quando o entregador saiu irritado, dizendo que não podia esperar mais, a senhora ficou visivelmente preocupada. Sem pensar muito, me aproximei e ofereci ajuda para carregar os pacotes. Ela me olhou desconfiada no início, avaliando meu estado, mas algo em meus olhos deve ter despertado sua confiança. Dona Rosilda foi assim que se apresentou, aceitou minha ajuda e me pediu para acompanhá-la até seu ateliê de costura, algumas quadras dali. No caminho, ela perguntou de onde eu vinha, onde estavam meus pais, o que fazia sozinha na cidade. Inventei outra história, disse que era órfã, que vinha buscando trabalho. Não me orgulho das mentiras, mas o medo ainda era maior que tudo. No ateliê, um sobrado antigo com o primeiro andar adaptado para receber clientes, Dona Rosilda me ofereceu um prato de comida. Enquanto eu devorava a sopa que ela me serviu, seus olhos experientes me estudavam. Mulher de 60 e poucos anos, viúva, sem filhos, dona de um dos ateliês de costura mais respeitados do bairro. Naquele dia, não imaginou que a menina magrela e assustada que ajudou a carregar tecidos se tornaria, anos depois, sua mais dedicada aprendiz e companhia leal até seus últimos dias. Os primeiros meses com Dona Rosilda foram de adaptação. Ela me ofereceu o quartinho dos fundos, pequeno mas limpo, com uma cama de verdade, luxo para quem cresceu dormindo em esteira no chão. Em troca, eu ajudava na limpeza, fazia pequenos serviços e aos poucos fui me interessando pela costura. Observava fascinada como ela transformava pedaços de tecido em vestidos elegantes, como suas mãos enrugadas dominavam a agulha com precisão, como conseguia visualizar a peça pronta antes mesmo de dar o primeiro ponto. A bolsinha que mamãe me dera se tornou meu bem mais precioso e comecei a praticar os poucos pontos que já conhecia. Dona Rosilda notou meu interesse e começou a me ensinar. Primeiro, os pontos básicos: alinhavo, ponto atrás, ponto corrente. Depois, as técnicas mais complicadas. Descobri que tinha talento natural, que minhas mãos pequenas e ágeis eram perfeitas para os trabalhos mais delicados. Com o tempo, passei de ajudante a aprendiz oficial. Não foi fácil. Dona Rosilda era exigente, desfazia sem dó meu trabalho quando não estava perfeito, me fazia recomeçar várias vezes a mesma peça, até que cada ponto estivesse impecável. Mas nunca levantou a voz, nunca me humilhou, nunca tocou em mim de forma inadequada. Aos poucos, o medo foi dando lugar à confiança. As noites de insônia diminuíram, os pesadelos com Manuel foram se espaçando. Ainda assim, nunca contei a verdade completa sobre meu passado. Disse apenas que vinha de uma família pobre do interior, que havia problemas em casa, que precisei sair. Ela nunca insistiu. Respeitou meu silêncio como quem entende que algumas feridas são profundas demais para se expor. Com 19 anos, já era capaz de fazer sozinha os delicados vestidos de noiva pelos quais o ateliê era famoso. As clientes elogiavam meus bordados, a precisão dos meus acabamentos, a criatividade dos meus detalhes. Ganhei meu primeiro salário de verdade, não mais apenas casa e comida.
Comecei a juntar dinheiro, sonhando vagamente com um futuro melhor, embora ainda não soubesse exatamente o que queria. Só tinha certeza de uma coisa: nunca mais voltaria para Guanhães, nunca mais veria Manuel, nunca mais seria aquela menina indefesa. A cada ponto que dava, a cada vestido que terminava, era como se estivesse criando também uma nova versão de mim mesma. Uma Mariquinha mais forte, mais independente, que um dia talvez encontrasse coragem para confrontar seus demônios. Mas esse dia ainda estava longe, muito longe. Por enquanto, bastava sobreviver, e isso eu já estava conseguindo. Os anos com Dona Rosilda passaram como pontos numa costura bem feita, cada um no seu lugar, formando um desenho que só se entende quando se olha o bordado completo. De aprendiz assustada, me transformei em costureira de mão cheia, respeitada pelas freguesas mais exigentes do bairro Lagoinha e depois de outros cantos de Belo Horizonte. Tinha um jeito especial para os vestidos de noiva, diziam. Conseguia transformar o sonho daquelas moças em realidade com minhas mãos que, apesar de calejadas pelo trabalho, nunca perderam a delicadeza para os detalhes. Às vezes me pegava pensando na ironia daquilo tudo. Eu, que fugi de casa aos 15 anos para escapar de um casamento que não era meu, dedicava meus dias a costurar a felicidade de outras mulheres. Talvez fosse um jeito que Deus encontrou de me curar, fazendo minhas mãos criarem beleza depois de tanto sofrerem com a feiura do mundo. Dona Rosilda percebeu logo meu talento especial e, aos 23 anos, me tornou sócia do ateliê. Não no papel, porque eu ainda tinha medo de documentos que pudessem revelar meu paradeiro, mas na prática. A clientela cresceu tanto que precisamos contratar 2 ajudantes, meninas do interior, como eu tinha sido um dia, mas com famílias que apoiavam seus sonhos de vida melhor na capital. Olhando para elas, lembrava de mim mesma chegando na cidade grande com nada além de uma trouxa pequena e muito medo no coração. Ensinava com paciência, do jeito que Dona Rosilda me ensinou, mas tomando cuidado para não perguntar demais sobre suas vidas, respeitando os silêncios que cada uma trazia. O ateliê ficava no mesmo sobrado antigo, mas agora ocupava o andar de cima também, com máquinas novas, manequins de madeira e prateleiras cheias de tecidos importados. Nos tornamos referência em roupas de festa e vestidos de noiva, com freguesia que vinha até de outros estados. Ganhei meu primeiro dinheiro de verdade, abri uma conta no banco com nome falso, naquela época não se pedia tantos documentos, e comecei a sonhar com uma casa própria um dia. As noites eram outra história. Por mais que os dias fossem preenchidos com trabalho e alguma alegria, quando a escuridão chegava, os fantasmas também vinham. Dormia mal. Tinha pesadelos frequentes, onde Manuel aparecia na porta do ateliê. Me encontrava depois de tanto tempo. Dizia que eu nunca escaparia dele. Acordava suando frio, o coração disparado, e passava horas olhando para o teto descascado do meu quartinho, tentando afastar as lembranças. Foi numa dessas noites insones que decidi começar a escrever. Não tinha diário, então usava pedaços de papel que sobravam do ateliê e escrevia tudo o que não podia dizer em voz alta: o medo, a dor, a raiva, a saudade da família que deixei para trás. Depois queimava os papéis, como se assim pudesse exorcizar os demônios que carregava. Nunca falei para Dona Rosilda o verdadeiro motivo da minha fuga, apenas disse que tinha problemas em casa. Ela, com sua sabedoria de quem já viu muito da vida, nunca forçou confessos, mas estava sempre pronta para me ouvir nos dias em que a tristeza pesava mais. Uma vez me perguntou por que nunca me interessei por nenhum dos rapazes que frequentavam a igreja que íamos aos domingos. Alguns até tentaram se aproximar com intenções sérias. Não soube explicar direito, apenas disse que preferia me dedicar ao trabalho. A verdade era que a ideia de um homem me tocando, mesmo que com carinho, me dava arrepios de pavor. Tinha medo que, ao me entregar a alguém, todos os segredos, toda a sujeira que sentia dentro de mim viessem à tona. Era mais fácil estar sozinha. Dona Rosilda nunca insistiu no assunto, apenas sorriu com aquele jeito triste de quem entende dores não ditas e apertou minha mão com carinho. Os anos seguiram assim. Dias de trabalho intenso,
noites de solidão pensativa, domingos de missa e depois um passeio na praça ou um cinema de vez em quando. Quase não recebia notícias da minha família. Uma ou outra carta chegava por meio de uma conhecida que tinha parentes em Guanhães, mas eram sempre mensagens vagas, já que eu nunca tinha contado onde realmente estava. Soube que mamãe tinha adoecido pouco depois da minha partida. Primeiro um resfriado que não curava. Depois, uma febre que consumiu suas forças até que se foi, menos de 2 anos depois da minha fuga. A culpa me corroeu por dentro. Será que minha ausência tinha ajudado a matá-la? Será que morreu pensando em mim, preocupada com o que teria acontecido com a filha caçula que desapareceu sem explicação? Depois veio a notícia da morte de papai, que não aguentou a viuvez e se entregou à cachaça até que o fígado não resistiu mais. Chorei escondida por dias, mas segui trabalhando como se nada tivesse acontecido. O que mais poderia fazer? Voltar para o enterro significaria enfrentar não só a dor da perda, mas também todas as perguntas, todos os olhares e, principalmente, significaria talvez encontrar Manuel. Isso eu não suportaria. Então deixei que me dessem por morta também. Era mais fácil assim. Diana recebia apenas uma carta em todos esses anos. Escrita com letra tremida, contava que ainda vivia com Manuel, que não tinham tido filhos porque Deus não permitiu, que a vida seguia seu curso na roça. Perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se um dia voltaria para visitar. Não respondi. O medo ainda era maior que a saudade. O tempo foi passando e, entre linhas, agulhas e tecidos, construí uma vida nova longe de tudo que conhecia antes. Não era uma vida infeliz. Tinha respeito pelo meu trabalho, tinha o carinho maternal de Dona Rosilda, tinha um teto sobre minha cabeça e comida na mesa, luxos que muita gente não tinha. Mas havia sempre um vazio, um buraco que nenhum bordado conseguia preencher. Uma sensação constante de que estava apenas existindo, não vivendo de verdade. Os anos se transformaram em décadas quase sem eu perceber. De repente, estava com 40 anos, depois 45, então 50. Os cabelos começaram a mostrar fios brancos que eu não me preocupava em esconder. As mãos, embora ainda habilidosas, já exibiam as marcas do tempo e do trabalho constante. Dona Rosilda, que já era idosa quando me acolheu, foi ficando cada vez mais frágil. Seus olhos, antes tão atentos aos mínimos detalhes de um bordado, já não enxergavam com a mesma precisão. Suas mãos tremiam ao manejar a agulha. Aos poucos, fui assumindo todo o trabalho do ateliê, enquanto ela se limitava a receber as clientes e dar conselhos sobre os modelos. Sua saúde foi se deteriorando lentamente, primeiro uma tosse persistente, depois uma fraqueza nas pernas que a obrigou a usar bengala, por fim uma pneumonia que a levou para o hospital. Passei dias e noites ao lado da sua cama, segurando sua mão enrugada entre as minhas, agradecendo silenciosamente por tudo que ela tinha feito por mim. Na última noite, ela abriu os olhos, me olhou com uma lucidez surpreendente e disse que eu devia voltar para casa, que havia feridas que só cicatrizam quando enfrentamos o que nos feriu. Morreu na madrugada seguinte, serena como quem termina um trabalho bem feito e pode descansar. O enterro foi simples, como ela gostaria. Algumas clientes antigas compareceram, as 2 ajudantes do ateliê, o padre da paróquia que frequentávamos. Fiquei em pé diante do caixão, seca de lágrimas, sentindo um pedaço de mim descendo junto com ela para debaixo da terra. No testamento, descobri que ela havia me deixado o ateliê, a casa e algumas economias. Também uma carta, escrita anos antes e guardada com seu advogado, onde dizia que sempre soube que eu fugia de algo grave, que respeitou meu silêncio, mas que torcia para que um dia eu encontrasse paz. Nas últimas linhas, me pedia para considerar voltar ao meu lugar de origem, não para morar, mas para fechar um ciclo e seguir verdadeiramente em frente. Guardei a carta junto com a pequena bolsa de agulhas que mamãe me dera, esses 2 presentes de mulheres que me salvaram de maneiras diferentes. Vendi o ateliê e a casa em Belo Horizonte.
Era hora de voltar para Guanhães, não para retomar uma vida que não existia mais, mas para enterrar de vez os fantasmas que me perseguiam há 35 anos. Para costurar o que ficou solto, como disse a dona Rosilda quando parti. Voltar para Guanhães depois de 35 anos foi como entrar num sonho antigo, daqueles que a gente tem repetido tantas vezes que já não sabe mais se é memória ou imaginação. A cidade tinha crescido, claro. Onde antes havia apenas a pracinha central com a igreja matriz, agora se viam lojas, bancos, posto de gasolina, antenas de televisão espalhadas pelos telhados. Mas o cheiro, aquele cheiro de terra molhada depois da chuva, de café fresquinho nas janelas, de fumaça de fogão a lenha, continuava o mesmo. Desci do ônibus numa manhã de agosto, carregando apenas uma mala com o essencial e o dinheiro da venda do ateliê costurado no forro do casaco, velho hábito de quem aprendeu a desconfiar desde cedo. Tinha 50 anos nas costas, cabelos já grisalhos presos num coque simples, olhos que tinham visto mais do mundo do que jamais imaginei quando saí dali. As pernas tremiam enquanto caminhava pela rua principal, sentindo os olhares curiosos dos moradores sobre aquela desconhecida de volta à cidade pequena. Alguns rostos me pareciam vagamente familiares, versões envelhecidas de pessoas que conheci na infância. Outros, completamente estranhos, provavelmente nem tinham nascido quando parti. Ninguém me reconheceu. 35 anos é tempo suficiente para transformar uma menina magricela de 15 anos numa senhora de meia-idade, com rugas no canto dos olhos e uma postura que já não lembrava em nada a da garota assustada que fugiu num caminhão de feira. Hospedei-me na única pensão da cidade, administrada por Dona Geralda, uma senhora que não conhecia do meu tempo. Dei nome falso. Disse que estava à procura de um lugar tranquilo para me estabelecer após anos vivendo na capital. Nos primeiros dias, apenas caminhei pelas ruas, reconhecendo lugares, absorvendo as mudanças, criando coragem para fazer o que vim fazer. Foi numa dessas caminhadas que encontrei a casa onde vivi minha infância. Ou melhor, o lugar onde ela ficava, porque a casinha de pau a pique não existia mais. Em seu lugar, havia uma construção simples de alvenaria, pintada de azul claro, com uma pequena varanda na frente onde brincavam algumas crianças. Fiquei parada na estrada, observando de longe, tentando sobrepor minhas memórias àquela nova realidade. Onde estaria o pé de jabuticaba que ficava no quintal? E o poço de onde tirávamos água? E a pedra grande onde eu sentava para descaroçar algodão ajudando mamãe? Tudo desaparecido, como se aquela parte da minha vida nunca tivesse existido. Foi uma das crianças que me notou primeiro. Uma menininha de tranças que veio correndo até o portão perguntar se eu estava procurando alguém. Engoli em seco. Inventei que estava apenas descansando da caminhada. A mãe dela apareceu em seguida, me convidando para entrar e tomar um café. Hesitei, mas acabei aceitando. Dentro da casa, nada lembrava o lugar onde cresci, mas de alguma forma senti a presença de mamãe nos cantos, como se algo dela tivesse ficado impregnado no chão, nas paredes, no ar. A mulher, Conceição, contou que comprara o terreno de uma família que se mudou para a cidade grande há muitos anos, após a morte dos pais. Percebi que falava dos meus irmãos, que venderam tudo depois que papai morreu. Saí de lá com o coração pesado, mas determinada a continuar minha busca. Na mesma semana, consegui informações sobre o paradeiro de Ana. Minha irmã ainda vivia em Guanhães, não mais na roça, mas numa casinha simples na beira da cidade, perto do cemitério onde estavam enterrados nossos pais e, ironicamente, também o Manuel. Adiei o encontro com Ana o quanto pude. Primeiro porque precisava me estabelecer. Aluguei uma casa pequena, comprei o mínimo de móveis necessários, comecei a divulgar meu trabalho de costura para ter alguma ocupação. Depois, porque o medo ainda estava lá, escondido nas dobras do tempo, mas presente como uma sombra. E se Ana me culpasse por ter abandonado a família? E se defendesse o marido, negando qualquer possibilidade do que ele tinha feito? E se me odiasse por nunca ter mandado notícias, por deixá-la pensar que eu poderia estar morta todos esses anos? Os "e se" me consumiam enquanto as semanas passavam.
Fui conhecendo as pessoas da cidade, estabelecendo uma rotina, sendo aceita como a costureira nova que veio da capital, sem que ninguém fizesse a conexão com a menina que desapareceu décadas atrás. Foi numa tarde de setembro, quando o vento balançava as folhas dos ipês floridos, que finalmente criei coragem. Coloquei um vestido simples, mas bem feito, penteei os cabelos com cuidado e caminhei até a casa de Ana. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. A casa era pequena, de tijolos à vista sem reboco, um jardim bem cuidado com roseiras e uma horta nos fundos. Bati na porta de madeira descascada e esperei, suando frio. Quando a porta se abriu, vi primeiro os mesmos olhos castanhos da mamãe que Ana tinha herdado, agora emoldurados por rugas profundas e uma expressão permanente de cansaço. Ela estava muito mais velha do que seus 65 anos, o corpo curvado pelo trabalho duro, as mãos deformadas pela artrite. Ficamos nos olhando em silêncio por um tempo que pareceu eterno, até que um lampejo de reconhecimento passou por seu rosto, seguido de incredulidade, depois de uma emoção tão crua que doía ver. Mariquinha? Ela perguntou com voz trêmula, como se estivesse vendo um fantasma. E eu, engolindo o nó na garganta, apenas assenti. O que se seguiu foi um encontro marcado por silêncios mais eloquentes que qualquer palavra. Ana me abraçou com força surpreendente para seu corpo frágil, chorando sem fazer barulho, apenas deixando as lágrimas escorrerem pelo rosto enrugado. Entramos na casa simples, mas impecavelmente limpa, e sentamos à mesa da cozinha, como se os 35 anos de separação fossem apenas um parêntese na nossa história. Ela preparou café, serviu um bolo de fubá que tinha acabado de sair do forno e começamos a falar sobre coisas seguras. O que tinha acontecido com nossos outros irmãos espalhados pelo Brasil, as mudanças na cidade, as dificuldades da vida no interior. Evitamos por horas o assunto que pairava entre nós como uma nuvem pesada. Até que Ana, com aquela coragem silenciosa que sempre teve, abriu a porta que eu mais temia. Ele morreu faz 15 anos, ela disse simplesmente. Um acidente na estrada, voltando da cidade vizinha, onde tinha ido vender umas cabeças de gado. O caminhão desceu um barranco. Ele morreu na hora. Nem sofreu, segundo disseram. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder, sentindo uma mistura confusa de emoções. Alívio por saber que ele não estava mais por perto. Raiva por ele ter partido sem nunca pagar pelos seus crimes. Tristeza pela vida que minha irmã teve ao lado daquele homem. Ana continuou falando, como se uma represa tivesse se rompido após anos de contenção. Contou que nunca tiveram filhos, que Manuel mudou depois da minha partida, ficou mais recluso, mais áspero com ela. Disse que suspeitava que algo tinha acontecido, que percebeu meu medo crescente nos meses antes da minha fuga, mas que nunca quis aceitar a possibilidade daquilo que seu coração já sabia. Foi um alívio quando ele morreu, ela confessou em voz baixa, e percebi que era a primeira vez que admitia isso em voz alta. Quando terminou de falar, olhou para mim com olhos que imploravam por algo que eu não sabia se conseguiria dar. Perdão, talvez, por não ter me protegido quando era sua responsabilidade. Ou talvez apenas compreensão, de mulher para mulher, ambas vítimas à sua maneira do mesmo homem cruel. Não contei tudo naquele dia. Havia feridas que ainda não estavam prontas para serem expostas, mesmo depois de tanto tempo. Apenas disse que tinha passado por momentos difíceis, que construía uma vida em Belo Horizonte, que agora estava de volta para fechar um ciclo. Prometi voltar no dia seguinte e em muitos outros. Nossa reconciliação seria lenta, como um tecido delicado que se costura com pontos pequenos e precisos, sem pressa. Ana compreendeu. Quando nos despedimos na porta, com outro abraço apertado, senti que alguma coisa dentro de mim começava finalmente a se soltar, como um nó que começa a ceder depois de décadas apertado. Continuei morando lá e visitava minha irmã de vez em quando. Mas uma felicidade que quero contar para vocês foi quando Dona Francisca trouxe Clara para minha vida, como quem traz um raio de sol depois de uma tempestade longa demais.
Naquela época, eu já tinha me acostumado com a solidão como se fosse um vestido velho que a gente usa todos os dias, sem nem perceber mais como ele cai no corpo. Vivia meus dias entre costuras, visitas esporádicas a Ana, missas de domingo e conversas de cerca com vizinhos que ainda me viam como a costureira que veio da capital. Francisca foi a primeira pessoa em Guanhães com quem senti aquela conexão verdadeira, que só acontece quando duas almas se reconhecem, mesmo sem nunca terem se visto antes. Ela apareceu na minha porta numa tarde de sábado, com uma encomenda de cortinas novas para sua sala, e antes que eu percebesse, já estava sentada na minha mesa tomando café e contando histórias como se fôssemos amigas de infância. Era uma mulher de uns 60 anos, viúva como eu fingia ser, com cabelos completamente brancos amarrados num coque desajeitado e olhos azuis tão vivos que pareciam os de uma menina. Tinha um jeito de falar que misturava sabedoria de roça com uma alegria quase infantil, cada frase pontuada por uma risada ou uma expressão que só se ouve no interior de Minas. Demorou pouco para que ela começasse a aparecer quase todos os dias, às vezes só para um café, outras vezes trazendo algum doce que tinha feito ou pedindo opinião sobre alguma roupa que queria remendar. Sem que eu planejasse, me vi tendo uma amiga de verdade pela primeira vez em décadas. Aos poucos, como quem desenrola um novelo devagar para não embaraçar o fio, fui contando partes da minha história para ela. Não tudo, claro, mas o suficiente para que entendesse por que voltei depois de tanto tempo longe, por que nunca me casei, porque tinha aquele olhar assustado quando algum homem se aproximava demais. Francisca ouvia com uma atenção respeitosa, sem julgar, sem fazer perguntas demais, apenas segurando minha mão quando a voz falhava. Foi ela quem me convenceu a começar a frequentar o grupo de bordadeiras da igreja, a aceitar mais encomendas de vestidos de festa, a plantar flores no quintal da frente. Aos poucos, com a paciência de quem sabe que certas feridas levam uma vida inteira para cicatrizar, ela foi me ensinando a viver de novo, não apenas a existir. Foi numa manhã de chuva miúda que Francisca chegou à minha porta com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto, sempre risonho. Um misto de preocupação, angústia e algo que parecia súplica. Antes mesmo que ela falasse, senti o coração apertar, preparando-se para uma notícia ruim, talvez sobre Ana, que andava com a saúde frágil. Mas o que ela me contou era algo completamente inesperado. Mariquinha, preciso da sua ajuda, é um assunto delicado, ela começou, sentando-se na cadeira da cozinha, sem esperar convite, como já era seu costume. Depois de um suspiro fundo, como quem junta coragem, me contou sobre Zuleide, uma prima distante que tinha aparecido na cidade há alguns anos, vinda de São Paulo. A moça tinha problemas com drogas, vivia de forma errática, sumindo por meses e depois reaparecendo, sempre em situação pior que antes. Na última vez que apareceu, estava grávida de alguém que ninguém conhecia. Francisca a acolheu, tentou ajudar, mas poucos meses após o nascimento da criança, uma menina chamada Clara, Zuleide simplesmente desapareceu novamente, deixando apenas um bilhete dizendo que não tinha condições de criar a filha e pedindo que Francisca cuidasse dela até que voltasse. Isso foi há mais de 2 anos, Mariquinha, continuou Francisca, agora com lágrimas nos olhos. E nunca mais tive notícia dela. Só Deus sabe se está viva ou morta. E eu já estou velha, moro sozinha, tenho minhas dores e limitações. Não sei se consigo criar uma criança pequena sozinha. Percebi então aonde ela queria chegar, e uma sensação estranha começou a crescer no meu peito. Um misto de medo e algo que não conseguia nomear. A menina está com você agora? Perguntei, tentando manter a voz calma. Francisca assentiu, explicando que Clara estava na casa da vizinha dela naquela manhã, para que pudéssemos conversar sozinhas. Não estou pedindo que você a adote, Mariquinha, ela se apressou em dizer, percebendo minha hesitação. Só pensei que talvez pudesse me ajudar a cuidar dela às vezes. Você trabalha em casa, tem mais paciência que eu, e a pobrezinha precisa de alguém que tenha tempo para ela. É uma criança tão doce, tão inteligente para a idade. Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando pela janela, a chuva fina que caía no meu canteiro de margaridas.
Uma parte de mim queria recusar imediatamente. Nunca tinha tido filhos. Nunca imaginei que teria. E a ideia de cuidar de uma criança me assustava. Mas outra parte, uma que eu nem sabia que existia, sentia uma curiosidade, um desejo de conhecer aquela menina que parecia precisar tanto de alguém. Depois de um tempo que pareceu eterno, ouvi minha própria voz dizer: "Traga ela aqui amanhã, Francisca. Vamos ver como nos damos." O primeiro encontro com Clara foi um daqueles momentos que ficam gravados na memória com cores mais vivas, como um bordado novo que ainda não desbotou com o tempo. Francisca chegou com ela logo após o almoço, como tínhamos combinado. Eu tinha passado a manhã inteira numa agitação estranha, arrumando a casa como se fosse receber uma visita importante, escolhendo o que servir de lanche, até separando alguns retalhos coloridos, pensando que talvez a menina gostasse de brincar com eles. Quando a campainha tocou, senti o coração disparar como não acontecia há muito tempo. Abri a porta e lá estava ela, uma criaturinha miúda de 3 anos, com cabelos castanhos cacheados emoldurando um rostinho redondo, onde se destacavam olhos grandes e escuros que me olhavam com uma mistura de curiosidade e timidez. Estava agarrada à saia de Francisca com uma mão, enquanto a outra segurava firmemente uma boneca de pano desgastada pelo uso constante. Francisca a incentivou a me cumprimentar e ela, ainda desconfiada, estendeu a mãozinha e disse num fio de voz: "Bom dia, senhora." Algo naquele gesto, naquela vozinha macia, fez meu coração apertar de um jeito que nunca tinha sentido antes. As convidei para entrar, tentando parecer mais segura do que me sentia. Preparei um chocolate quente, servi biscoitos que tinha feito de manhã e aos poucos Clara foi se soltando. Primeiro me mostrou sua boneca, explicando com seriedade de adulto que ela se chamava Esperança e era sua melhor amiga. Depois quis ver minha caixa de costura, fascinada pelas cores das linhas e pelos botões brilhantes que guardava num potinho de vidro. Quando Francisca comentou que eu fazia vestidos de noiva, os olhinhos dela brilharam e ela perguntou, com aquela franqueza absoluta das crianças: "A senhora pode fazer um vestido de princesa para a Esperança um dia?" Ri e prometi que sim, que faria o mais bonito vestido de princesa que ela já tinha visto. Ficamos assim por horas, entre conversas, brincadeiras improvisadas e um lanche que se estendeu até quase o jantar. Quando Francisca disse que precisavam ir, Clara pareceu genuinamente triste. Na porta, enquanto se despedia, ela me surpreendeu com um abraço repentino nas minhas pernas. Olhou para cima e perguntou com aquela mesma vozinha doce: "Posso voltar amanhã, tia Mariquinha?" Foi como se alguma coisa antiga e endurecida dentro de mim se desprendesse de repente, deixando espaço para algo novo crescer. "Claro que pode, meu bem", respondi, sentindo uma emoção estranha na garganta. "Venha sempre que quiser." Enquanto as via se afastando pela rua, percebi que algo tinha mudado para sempre naquela tarde. Aos poucos, as visitas se tornaram rotina. Clara vinha quase todos os dias, às vezes para ficar algumas horas enquanto Francisca resolvia coisas na cidade, outras vezes para passar o dia inteiro. Aprendi seus gostos, seus medos, suas pequenas manias. Ela adorava desenhar enquanto eu costurava, sentada num banquinho ao lado da minha máquina, concentrada em criar obras de arte com os lápis de cor que comprei especialmente para ela. Gostava que eu contasse histórias, sempre as mesmas, com os mesmos detalhes, corrigindo-me se eu mudasse alguma coisa. Tinha medo de escuro e de cachorros grandes. Seu doce preferido era bolo de fubá com calda de goiaba, que aprendi a fazer exatamente do jeito que ela gostava. Não sei precisar quando exatamente Clara se tornou parte da minha vida de forma tão completa que já não conseguia imaginar como era antes dela. Foi um processo gradual, como o amanhecer que vai clareando o céu tão devagar que só percebemos que já é dia quando a luz já tomou conta de tudo. Depois de alguns meses daquela rotina de visitas, Francisca apareceu sozinha uma noite, com uma expressão séria que me alarmou. Tinha tido uma conversa com o médico naquela tarde, me contou, sentada na minha sala com uma xícara de chá esfriando entre as mãos. O problema no coração tinha piorado. Precisaria fazer um tratamento mais sério em Belo Horizonte, talvez até uma cirurgia. "Estou preocupada com a Clara",
ela disse, olhando para as próprias mãos enrugadas. Não tenho como levá-la comigo, e mesmo que pudesse, não sei se voltarei em condições de cuidar dela como antes. Fez uma pausa longa antes de continuar, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mariquinha, sei que é muito pedir, mas você consideraria ficar com ela enquanto estou fora? Seriam alguns meses, talvez mais. Ela já está tão apegada a você, se sente tão em casa aqui. Não precisei pensar nem por um segundo. Claro que sim, Francisca. Respondi com uma certeza que me surpreendeu. Clara pode ficar comigo o tempo que for necessário. Nos dias que se seguiram, fizemos os preparativos. Arrumei o quartinho de hóspedes que raramente usava, comprando uma cama nova do tamanho certo para ela, cortinas coloridas, um tapete macio. Francisca trouxe as roupas da menina, seus poucos brinquedos, os documentos que tinha, uma certidão de nascimento onde o nome do pai estava em branco e algumas fotos de quando era bebê. Explicamos para Clara, da maneira mais simples possível, que a vovó Chica precisava viajar para tratar da saúde e que durante esse tempo ela ficaria comigo. Para minha surpresa, ela aceitou a notícia com uma tranquilidade que só as crianças têm, perguntando apenas se poderia levar esperança e se íamos visitar a vovó Chica de vez em quando. Na manhã em que Francisca partiu para Belo Horizonte, acompanhada pelo sobrinho que morava em Diamantina, Clara e eu ficamos na porta acenando até que o carro desaparecesse na curva da estrada. Depois, ela colocou sua mãozinha na minha e disse com aquela sabedoria inexplicável que às vezes surgia em suas palavras: "Não fica triste, tia Mariquinha. Agora somos nós duas para cuidar uma da outra." Naquele momento, olhando para aquela criaturinha que o destino tinha colocado no meu caminho de forma tão inesperada, entendi que Deus tinha me dado uma segunda chance. Não de apagar o passado, isso ninguém pode fazer, mas de construir um futuro diferente, um em que o amor pudesse finalmente cicatrizar feridas antigas. Os meses se transformaram em anos. Francisca voltou de Belo Horizonte depois da cirurgia, mas nunca recuperou totalmente a saúde. Visitávamos ela todos os dias, levando comida, ajudando com a limpeza da casa, fazendo companhia nas tardes longas. Clara, mesmo tão pequena, tinha um jeito especial de alegrá-la, contando histórias da escola, mostrando desenhos, enchendo a casa silenciosa com sua risada cristalina. Aos poucos, sem que precisássemos formalizar em papéis, ela se tornou minha filha em todos os sentidos que importam. Foi em uma tarde comum, quando ela tinha acabado de completar 6 anos, que me chamou de madrinha pela primeira vez. Estávamos no quintal, pendurando roupas no varal, quando ela perguntou, com aquela curiosidade insaciável que as crianças têm: "Tia Mariquinha, o que é uma madrinha?" Expliquei da melhor forma que pude que era alguém escolhido para cuidar, para proteger, para amar como se fosse mãe, mesmo sem ter o mesmo sangue. Ela ficou em silêncio por um tempo, com aquela expressão concentrada que fazia quando estava pensando em algo importante. Depois, simplesmente disse: "Então você é minha madrinha, né? Posso te chamar assim?" Senti os olhos encherem de lágrimas enquanto assentia. "Sim, meu bem, eu sou sua madrinha." E assim ficou. Um nome que carregava em si todo o significado do que tínhamos construído juntas. Um laço que ninguém poderia quebrar, nem mesmo o tempo ou a distância. Os anos foram passando como passam as estações em Minas, sem pressa, cada uma deixando suas marcas antes de dar lugar à próxima. Clara cresceu forte e saudável, como planta bem cuidada que recebe água na medida certa. Aos poucos, aquela menininha tímida de cabelos cacheados se transformou numa mocinha de olhar vivo e sorriso fácil, primeira da classe na escola, querida pelos professores, respeitosa com os mais velhos, motivo de orgulho para essa velha costureira que nunca imaginou que teria uma filha para chamar de sua. Francisca se recuperou parcialmente da cirurgia, mas nunca voltou a ser a mesma. O coração ficou fraco demais, obrigando-a a uma vida mais quieta, com remédios constantes e visitas regulares ao médico na cidade vizinha.
Mesmo assim, mantivemos nossa rotina de visitas quase diárias. Clara tinha um carinho especial pela vovó Chica, como a chamava, e passava horas sentada ao seu lado, lendo histórias em voz alta, contando as novidades da escola, enchendo aquela casa silenciosa com sua energia de mocinha. Enquanto isso, eu continuava com minhas costuras, agora mais seletiva nas encomendas que aceitava. Com o passar dos anos, meus dedos já não eram tão ágeis como antes, e os olhos cansavam mais rápido ao fazer pontos miúdos. Mesmo assim, não conseguia imaginar minha vida sem o ritmo da máquina, o cheiro dos tecidos novos, a satisfação de ver um vestido tomando forma sob minhas mãos. Ana também fazia parte do nosso pequeno círculo, vindo nos visitar aos domingos depois da missa, trazendo sempre algum doce ou quitute feito por ela. Com os anos, nossa relação tinha encontrado um equilíbrio delicado. Nunca falávamos abertamente sobre o passado, mas havia entre nós um entendimento silencioso, um perdão mútuo pelas falhas e omissões que marcaram nossas vidas. Clara a chamava de tia Ana e tinha por ela um respeito genuíno, mesmo sem saber exatamente qual era nosso parentesco. Eu nunca tinha contado à minha afilhada toda a história da minha vida. Ela sabia apenas o básico, que eu tinha saído de Guanhães muito jovem, que tinha trabalhado como costureira em Belo Horizonte por muitos anos, que voltei para minha cidade natal depois de adulta. Nunca mencionei Manuel, nem os motivos reais da minha fuga, nem o quão profundamente aqueles eventos tinham marcado cada escolha que fiz depois. Não via necessidade de carregar aquela menina com o peso da minha história, de manchar sua juventude com as sombras do meu passado. Além disso, havia uma parte egoísta em mim que temia seu julgamento, que tinha medo de que ela me visse diferente se soubesse de tudo. Assim fomos vivendo, entre costuras, escolas, médicos e missas, construindo uma vida simples mas plena, protegida pela rotina e pelo amor que crescia a cada dia entre nós. Foi numa terça-feira comum de março, com o calor abafado anunciando as primeiras chuvas do outono, que nossa vida tranquila foi sacudida como um terremoto inesperado. Clara tinha acabado de completar 17 anos, estava no último ano do ensino médio, cheia de planos para a faculdade no ano seguinte. Sempre estudiosa, sonhava em cursar medicina em Belo Horizonte e eu economizava cada centavo para ajudá-la a realizar esse sonho. Naquela tarde, ela tinha ido ao centro da cidade com algumas amigas para um trabalho da escola. Costumava voltar antes do anoitecer, mas quando o relógio da sala marcou 7 horas e ela ainda não tinha aparecido, comecei a sentir aquela inquietação que só as mães conhecem, aquele sexto sentido que avisa quando algo não está certo. Tentei me distrair com a costura que tinha em mãos, um vestido de primeira comunhão para a filha de uma vizinha. Mas os pontos saíam tortos, a linha quebrava, e meus pensamentos só conseguiam focar na porta, esperando ouvir seus passos na varanda. Quando finalmente escutei o portão se abrindo, corri para a janela com o coração aliviado. Mas o que vi me gelou o sangue nas veias. Clara vinha caminhando apressada pelo jardim, o rosto vermelho e inchado de quem tinha chorado muito. O uniforme da escola amarrotado, os cabelos desgrenhados como nunca a tinha visto. Abri a porta antes mesmo que ela alcançasse a varanda, e, sem dizer palavra, ela se jogou nos meus braços, um soluço profundo escapando de seu peito como se tivesse segurado o choro por muito tempo. A levei para dentro, fechei a porta e sentei com ela no sofá da sala, ainda abraçadas, seu corpo tremendo contra o meu como quando era pequena e tinha pesadelos. Filha, o que aconteceu? O que foi que houve? Perguntei com a voz mais calma que consegui, enquanto afastava os cabelos de seu rosto molhado de lágrimas. Por um longo momento, ela não conseguiu responder, apenas continuou chorando. Um choro que parecia vir de um lugar profundo e dolorido. Quando finalmente se acalmou o suficiente para falar, sua voz saiu entrecortada, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Foi o pai da Juliana, madrinha. Ele tentou, comigo e com ela, no quarto dela. A gente estava fazendo o trabalho e ele entrou. Ele estava bêbado, madrinha. Pegou no meu braço com força, tentou pegar no meu corpo.
Disse coisas horríveis. A Ju empurrou ele e a gente conseguiu correr. Faz horas que a gente tá andando. Não sabia se contava. Se a mãe dela ia acreditar. Enquanto ela falava, senti meu corpo inteiro gelar, depois aquecer com uma raiva que não sentia há décadas. As imagens que suas palavras evocavam se misturavam com minhas próprias memórias, borradas pelo tempo, mas ainda dolorosamente vívidas. O quarto escuro, as mãos ásperas, o hálito de cachaça, o medo paralisante. Por um momento, era como se 50 anos não tivessem passado, como se eu fosse novamente aquela menina assustada, sem saber o que fazer, sem ninguém para me proteger. Mas então olhei para Clara, para seu rosto jovem marcado pelo choro, para seus olhos que imploravam por ajuda, por compreensão, por segurança, e senti uma clareza que nunca tinha experimentado antes. Não era mais aquela menina indefesa. Era uma mulher que tinha sobrevivido, que tinha construído uma vida apesar de tudo, que agora tinha em seus braços outra menina precisando de força e orientação. Filha, você e a Juliana fizeram certo em fugir. Vocês foram corajosas, muito mais do que eu fui na sua idade, eu disse, sentindo as palavras saírem da minha boca antes mesmo que eu percebesse o que estava revelando. Amanhã cedo vamos à delegacia, vamos falar com a mãe da Juliana, vamos fazer o que for preciso para que esse homem nunca mais faça isso com vocês ou com qualquer outra menina. O olhar de Clara mudou sutilmente enquanto processava minhas palavras. A dor e o medo ainda estavam lá, mas agora havia também confusão, uma pergunta que não se atrevia a formular diretamente. Madrinha, como assim mais corajosa do que você foi? O que aconteceu com você? Ela perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Senti o peso daquela pergunta como um fardo físico sobre meus ombros curvados pelos anos. Era um momento que sempre temi, que tentei adiar indefinidamente, protegendo tanto a ela quanto a mim mesma da verdade crua do meu passado. Mas olhando para aquela menina mulher, para seus olhos inteligentes que sempre enxergaram além do que eu mostrava, percebi que ela merecia saber, que talvez precisasse saber para entender que não estava sozinha naquele tipo de dor. Vamos fazer um chá primeiro, falei enquanto me levantava do sofá, buscando alguns minutos para organizar pensamentos que nunca tinha realmente colocado em ordem, nem para mim mesma. Na cozinha, enquanto a água fervia, senti minhas mãos tremerem de um jeito que não acontecia há muito tempo. Preparei 2 xícaras de chá de camomila, peguei alguns biscoitos que tinha feito pela manhã e voltei para a sala onde Clara me esperava, agora mais calma, sentada no mesmo lugar com as pernas encolhidas debaixo do corpo, como fazia desde pequena. Sentei ao seu lado, tomei um gole do chá quente e comecei a contar. Falei sobre minha infância em Guanhães, sobre Ana se casando tão jovem com Manuel, sobre como ele era respeitado por todos. Contei os primeiros toques, aparentemente inocentes, que foram ficando cada vez piores, até que não havia mais como fingir que não estavam acontecendo. Falei do medo constante, da vergonha que me corroía por dentro, da sensação de estar suja de um jeito que nenhum banho poderia limpar. Contei sobre tentar falar com meus pais e não ser ouvida, sobre a decisão desesperada de fugir no meio da noite. Descrevi os anos em Belo Horizonte, o acolhimento de Dona Rosilda, o trabalho duro no ateliê, as noites de insônia repletas de pesadelos. Falei do retorno a Guanhães, do reencontro com Ana, da morte de Manuel que nunca pagou por seus crimes. E, finalmente, contei como Francisca e ela, Clara, tinham sido os anjos que Deus colocou no meu caminho para me ensinar que ainda havia bondade no mundo, que ainda era possível confiar, que ainda era possível amar. Enquanto falava, vi o rosto de Clara passar por uma sucessão de emoções, horror, tristeza, indignação e, por fim, uma compreensão profunda que ia além de seus 17 anos. Quando terminei meu relato, um silêncio pesado caiu sobre nós duas, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio antigo e pelo barulho ocasional de um gole de chá. Foi Clara quem quebrou o silêncio, sua voz agora firme, carregada de uma maturidade que me surpreendeu. Madrinha, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Sinto que nunca tenha recebido justiça.
Mas você sobreviveu. Você construiu uma vida bonita mesmo carregando essa dor. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu quero ser forte como você. Quero enfrentar isso de frente. Não quero deixar que o que aconteceu hoje defina quem eu sou ou do que sou capaz. E quero que a Juliana saiba que ela não está sozinha, assim como eu não estou. Aquela noite foi a mais longa e, paradoxalmente, a mais libertadora da minha vida. Clara e eu ficamos acordadas até o amanhecer, conversando como nunca tínhamos conversado antes. Não apenas sobre nossos traumas, o antigo dela e o recente dela, mas sobre tudo. Medos, sonhos, memórias, esperanças para o futuro. Era como se uma parede invisível que eu nem sabia que existia entre nós tivesse desabado completamente, permitindo que nos víssemos verdadeiramente pela primeira vez. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas frestas da cortina, sugeri que descansássemos um pouco antes de irmos à delegacia. Mas Clara, com aquela determinação que sempre admirei nela, disse que não conseguiria dormir. Em vez disso, pediu papel e caneta e começou a escrever. Diz ela que precisava colocar no papel tudo o que sentimos. Ficou ali, debruçada sobre a mesa da cozinha por quase 1 hora, escrevendo sem parar, às vezes parando para pensar, outras vezes deixando as lágrimas caírem sobre o papel sem tentar contê-las. Quando terminou, me entregou as folhas dobradas, dizendo que era para eu ler quando estivesse sozinha, que eram palavras que ela não conseguiria dizer em voz alta, mas que precisava que eu soubesse. Guardei o papel no bolso do avental. Prometi que leria com o coração aberto, e então nos preparamos para sair. Primeiro passamos na casa de Juliana, uma construção simples na periferia da cidade. A mãe dela, uma mulher de olheiras profundas e aparência cansada, nos recebeu com surpresa e depois preocupação quando expliquei o motivo da nossa visita. No início, houve resistência, como eu já esperava. Ninguém quer acreditar que o homem com quem divide a cama é capaz de monstruosidades. Mas quando Clara e Juliana contaram juntas o que tinha acontecido, com detalhes que não poderiam ter sido inventados, vi no rosto daquela mulher o mesmo horror que um dia vi no espelho. O horror de quem percebe que viveu ao lado do perigo sem nunca notar. Ela chorou, pediu perdão às meninas e depois, com uma firmeza surpreendente, pegou sua bolsa e disse que iria conosco à delegacia. O restante daquele dia se passou como um borrão de declarações, formulários, olhares de policiais alternando entre desconfiança e compaixão. Delegado Moreira, eu reconheci, era neto do antigo gerente da loja que atendia em Guanhães. No final, 2 queixas foram registradas, medidas protetivas solicitadas, e o homem foi levado para prestar depoimento. Quando finalmente voltamos para casa, exaustas, mas de alguma forma mais leves, Clara me abraçou na porta e disse simplesmente: "Obrigada por me mostrar como ser corajosa, madrinha." Naquela noite, depois que ela finalmente adormeceu, me sentei na varanda com um copo de café e as folhas que ela tinha me dado. Sob a luz fraca da lâmpada amarelada, li suas palavras. Palavras de dor, sim, mas principalmente de amor, de admiração, de gratidão por ter crescido sob os cuidados de alguém que, mesmo carregando cicatrizes tão profundas, nunca deixou de mostrar bondade e força. Você me ensinou que ser forte não é nunca cair, mas sim levantar todas as vezes, mesmo quando parece impossível. Ela escrevia no final. E eu prometo que vou levantar desta vez e de todas as outras que a vida me derrubar. Dobrei o papel com cuidado, guardei-o na pequena caixa onde guardava minhas relíquias mais preciosas. A bolsinha de agulhas que mamãe me deu, a carta que Dona Rosilda deixou, a primeira presilha que comprei para Clara. E então fiz algo que não fazia há mais de 50 anos. Escrevi uma carta para Ana. Uma carta em que, finalmente, contava toda a verdade sobre Manuel, sobre como seus abusos tinham destruído minha infância e marcado minha vida inteira. Não era uma carta de acusação ou de cobrança, mas de libertação, minha e dela. Ana merecia saber a verdade, mesmo que fosse dolorosa, mesmo que o homem que ela chorou já estivesse morto há tanto tempo.
Quando terminei de escrever, o céu já começava a clarear novamente. Selei o envelope, escrevi o nome da minha irmã na frente e coloquei-o sobre a mesa para entregar no dia seguinte. Então me deitei, sentindo uma paz estranha e nova, como se um peso que carreguei por toda a vida tivesse finalmente sido colocado no chão. Não sabia o que aconteceria depois, se Ana acreditaria em mim, se o homem que tentou ferir Clara e Juliana seria realmente punido, se as feridas antigas e novas cicatrizariam completamente algum dia. Mas naquele momento, tudo o que importava era que tínhamos escolhido a verdade, por mais difícil que fosse. E a verdade, mesmo dolorosa, era o primeiro passo para qualquer cura verdadeira. É engraçado como o tempo passa feito rio sem pedir licença, levando tudo, menos algumas lembranças que ficam como pedras no fundo d'água. Faz quase 3 meses que entreguei aquela carta para Ana, num domingo após a missa, pedindo apenas que lesse quando estivesse sozinha e em paz. Ela não falou nada na hora, só apertou o envelope contra o peito com aquelas mãos que tanto se parecem com as da nossa mãe, e assentiu como quem entende a gravidade do que está por vir. Demorou 2 semanas inteiras para ela aparecer aqui em casa. Lembro que era um sábado à tarde. Eu estava justamente mostrando para Clara os primeiros desenhos do vestido de formatura, quando ouvi as batidas hesitantes na porta. Quando abri e vi Ana parada ali, com o rosto marcado por lágrimas recentes, mas com uma serenidade nova no olhar, soube que algo fundamental tinha mudado entre nós. Ela entrou, me abraçou longamente sem dizer palavra, depois se sentou e pediu um café. Precisava de tempo para entender tudo, para aceitar que o homem que amei durante tantos anos tinha feito aquilo com minha irmãzinha, que eu não percebi, que não te protegi, disse ela finalmente, com a voz baixa mas firme. Passamos aquela tarde inteira conversando, relembrando coisas que ambas tínhamos guardado por décadas em porões escuros da memória, chorando lágrimas que precisavam ter sido derramadas 50 anos atrás. Quando ela foi embora, era como se algo antigo e pesado tivesse sido desfeito entre nós, como um nó muito apertado que finalmente se solta e permite que o tecido respire. Francisca sempre diz que sou boa para remendar qualquer coisa, menos o tempo perdido, e tenho que concordar com ela. O tempo que passei longe da minha terra, da minha família, aqueles anos todos em Belo Horizonte, tentando me reconstruir, isso ninguém me devolve. Penso que talvez o tempo não seja tão cruel assim. Ele tira com uma mão, mas dá com a outra. Me tirou a infância, a confiança, a capacidade de amar um homem sem medo. Mas me deu essas mãos habilidosas que constroem beleza a partir de retalhos. Me deu a experiência de cuidar dessa menina que hoje é quase uma mulher. Me deu a chance de ver que nem tudo está perdido quando se tem coragem para seguir em frente. O caso contra o padrasto de Juliana está caminhando na justiça, lento como tudo que depende de advogados e juízes, mas pelo menos ele está longe das meninas agora. A mãe de Juliana arrumou trabalho na padaria da dona Zezé e está se virando como pode, e a menina vem aqui em casa quase todo dia para estudar com Clara para o vestibular. As duas decidiram que vão fazer faculdade juntas em Belo Horizonte. Clara quer medicina e Juliana direito, para defender mulheres que passaram pelo que nós quase passamos, disse ela outro dia com um brilho de determinação nos olhos que me lembrou muito a Clara quando decide algo. Às vezes me pego pensando como teria sido minha vida se tivesse tido alguém para me defender naquela idade, alguém que acreditasse em mim, que me mostrasse que o que aconteceu não era minha culpa. Me pergunto se teria fugido no meio da noite, se teria passado tantos anos com medo de me aproximar das pessoas, se teria visto amor como uma armadilha a ser evitada a todo custo. Mas então olho para essas meninas, tão jovens e tão sábias ao mesmo tempo, juntas planejando um futuro que nem eu, nem a mãe de Juliana sonhamos ter. E sinto uma esperança diferente, como um fio dourado costurando uma história nova sobre velhas cicatrizes. Ana tem vindo mais vezes nos visitar. Agora é quase uma rotina tomar café da tarde conosco aos domingos. Levei algumas semanas para me acostumar com essa nova versão da nossa relação. Mais sincera, mais próxima,
sem os fantasmas silenciosos que sempre se sentavam entre nós. Ela conheceu melhor Clara, e as duas desenvolveram uma afeição genuína uma pela outra. Outro dia, Ana trouxe um broche antigo que era da nossa mãe. Disse que queria que Clara o usasse no dia da formatura. Mamãe ia adorar saber que ele está sendo usado por uma moça tão especial da família, ela disse. E vi Clara ficar emocionada com o gesto, com a ideia de pertencer a algo maior que ela mesma, de fazer parte de uma linhagem de mulheres que, apesar de todas as dificuldades, seguiram em frente. Francisca é outra que não se contém de orgulho quando falamos da formatura de Clara. Apesar da saúde mais frágil, ela insiste que vai estar na primeira fila, nem que tenha que ir de ambulância, como brinca sempre que tocamos no assunto. Foi ela quem sugeriu que o vestido fosse branco com detalhes em azul claro, porque combina com a alma transparente dessa menina. E aqui estou eu, costurando esse vestido com todo o cuidado e carinho que minhas mãos conseguem oferecer, colocando em cada ponto um pedacinho do meu amor por essa criatura que Deus colocou no meu caminho. Uso a melhor renda que consegui encontrar, o cetim mais delicado, cada detalhe pensado para que ela se sinta tão especial quanto realmente é. Enquanto trabalho, percebo como minhas mãos se parecem cada vez mais com as de minha mãe. Os mesmos nós nos dedos, as mesmas manchas da idade, as mesmas unhas curtas de quem trabalha com as mãos. Me pergunto o que ela diria se pudesse me ver agora, se estaria orgulhosa da mulher que me tornei, apesar de tudo, se aprovaria a forma como criei Clara. Gosto de pensar que sim, que de algum lugar ela vê e entende que fiz o melhor que pude com as cartas que a vida me deu. Quando termino os últimos pontos na bainha do vestido e peço para Clara experimentar, sinto aquele nó conhecido na garganta ao vê-la vestida assim, tão linda, tão crescida, tão pronta para alçar voo para longe do meu ninho. A menina assustada de 3 anos que segurava firme sua boneca de pano, agora é essa jovem de costas retas e olhar determinado, pronta para enfrentar o mundo lá fora. O vestido cai perfeitamente, como eu sabia que cairia, a renda emoldurando seu rosto da forma exata que planejei, o movimento do tecido acompanhando seus passos como uma segunda pele. Está perfeito, madrinha, ela diz com os olhos brilhando, girando devagar para se ver de todos os ângulos no espelho que trouxe para a sala, especialmente para essa ocasião. E está mesmo perfeito, não porque sou a melhor costureira do mundo, mas porque foi feito com um tipo de amor que só entendi completamente quando essa menina entrou na minha vida. Um amor que não pede nada em troca, que não teme o futuro, que se alegra genuinamente com a felicidade do outro. Você acha que vou conseguir? Ela me pergunta de repente, parando na minha frente com uma expressão que mistura expectativa e um pouco de medo. Sei que ela não está falando apenas da formatura, mas de tudo que vem depois. A faculdade em Belo Horizonte, a vida longe de mim, os desafios de se tornar médica. Tenho certeza absoluta, respondo sem hesitar, segurando suas mãos entre as minhas. Você é a pessoa mais forte e determinada que conheço. Vai ser uma médica maravilhosa, vai ajudar muita gente, vai fazer a diferença nesse mundo. Ela sorri daquele jeito que sempre aquece meu coração. Me abraça com cuidado para não amassar o vestido e sussurra um "obrigada por tudo" no meu ouvido que vale mais que qualquer tesouro. Olhando para ela nesse momento, entendo finalmente o que Dona Rosilda quis dizer quando me falou, tantos anos atrás, que às vezes precisamos nos quebrar completamente para depois nos reconstruir em algo ainda mais bonito e forte. É o que fiz durante toda a minha vida. Peguei os pedaços quebrados da menina que fui e, com paciência e fé, construí essa mulher que sou hoje, capaz de amar profundamente, de criar uma filha do coração, de fazer as pazes com o passado sem deixar que ele defina meu futuro. Como diz minha afilhada, sofri na mão do meu cunhado quando era criança, mas depois de anos consegui me reerguer. Hoje em dia minha felicidade é Clara. Por mais que não seja minha filha biológica, a trato com muito carinho e amor. Passo meus dias costurando, fofocando com Dona Francisca, minha melhor amiga que sabe do meu passado,
mas me respeita e entende que eu era apenas uma criança e não tinha culpa nenhuma pelo que aconteceu. Eu não sei se essa história vai chegar longe, mas se chegar em alguém que tá aí se sentindo sozinho no mundo, sem saber se dá conta de continuar, saiba que dá sim. Dá para recomeçar, mesmo sem ter nada, só com uma agulha e coragem. Agora que você me conhece, não me esquece não. Espalhe a minha voz por aí, compartilha essa história com quem precisa ouvir e, se puder, deixa um recadinho para mim, nem que seja só um "Tô aqui, Dona Mariquinha", porque saber que alguém ouviu já é consolo que aquece mais que cobertor.